Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao canal Fábio Pereira. Uma alegria mais uma vez acolher você aqui para juntos rezarmos mais um dia, o segundo dia da nossa quaresma. Quaresma, tempo penitencial, um tempo de reflexão, meditarmos na nossa palavra de Deus, né? E aproveito, convido você, ó, em algum lugar desta tela tem aí, inscreva-se, aperte no sininho de notificação para que você seja notificado de todos os nossos vídeos postados aqui no canal. E ó, aproveite, tem muitos likes, tá? Muitos comentários, compartilhe com seus amigos, convide seus amigos para se inscrever no canal. É muito bom que a gente chegue mais longe. Olha, mês está esse tempo agora, quaresma, 40 dias, meditação da palavra de Deus, refletindo sobre vários temas, e esse tempo da quaresma vai nos impulsionar para vivermos. Então, convido você a mergulhar junto comigo neste mistérios que Deus quer revelar para nós durante este nosso caminho do retiro espiritual da quaresma. Gente, vamos iniciar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrar-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu aprendi uma oração muito bela, simples, mas bela, que nos ajuda a mergulhar mais e mais na vontade de Deus e a viver a presença de Deus. Vamos repetir comigo? Chagas abertas, coração ferido, sangue de nosso Senhor Jesus Cristo derramado entre nós e o inimigo. Chagas abertas, coração ferido, sangue de nosso Senhor Jesus Cristo derramado entre nós e o inimigo. Chagas abertas, coração ferido, sangue de nosso Senhor Jesus Cristo derramado entre nós e o inimigo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amados, é uma alegria mais uma vez caiu o livro aqui, acolher você no canal Fábio Pereira. Nós precisamos chegar bem longe, né? Na Quaresma de São Miguel nós chegamos a mais de 1.000 inscritos. Precisamos chegar agora a 2.000 nessa Quaresma que nós vamos meditar. E ó, nós vamos aqui aprofundar, né, dentro do retiro espiritual do deserto à ressurreição, esse roteiro de estudo bíblico, oração pessoal. Nós vamos aqui fazer um paralelo junto com as meditações da Quaresma de Santo Tomás de Aquino. Já fizemos isso aqui uma vez, viu? Vamos fazer agora com mais veemência. Então, queridos, nós temos hoje como tema o jejum. Veja, a liturgia de ontem, quarta-feira de cinzas, nos apresentava Joel, o profeta Joel, que dizia que não era necessário, que era necessário, melhor dizendo, rasgar não as vestes, mas o coração para a conversão acontecer. E aí preciso retornar ao Senhor com jejuns, orações, lamentações, para voltar ao Senhor com jejuns. O Evangelho também nos falava sobre o jejum, a esmola e a oração. Então, o que é o jejum? É o tema de hoje que nós vamos ver aqui. Pratica-se o jejum de 3 motivos. Vamos ver, por 3 motivos, melhor dizendo. O primeiro motivo é para reprimir a concupiscência da carne, donde o dizer do apóstolo Paulo, na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 5. Nos jejuns, diz a carta, na necessidade, porque o jejum conserva a castidade. Então, nos jejuns e na necessidade é o primeiro ponto para reprimir a concupiscência da nossa carne. E diz ainda Santo Tomás, pois, como diz São Jerônimo, sem seres o báculo Vênus expira, ou seja, é pela abstinência da comida e da bebida a luxúria se amortece. Pela abstinência da comida e da bebida a luxúria se amortece. Então, a prática do jejum vai ajudar muito, mas muito mesmo a nossa caminhada. Então, o primeiro ponto é para reprimir a concupiscência da carne. Jejum, ele nos conserva, fazendo a prática do jejum, conserva a nossa castidade. E é de fato verdade, viu, gente? Pratique o jejum que você vai ver com uma castidade
vai ser muito mais fácil você viver a castidade. Perdão. Segundo ponto, ainda neste primeiro ponto, que é para reprimir a concupiscência da carne. Segundo ponto é praticarmos o jejum para mais livremente se nos elevar a alma na contemplação das sublimes verdades. São Tomás é muito alto o pensamento dele. Você imagine aí que ele não tinha livros de teologia, nada. Sabe qual era o livro dos padres da igreja? Os grandes doutos da igreja, no início dos séculos? A Sagrada Escritura. Então, Santo Tomás fala isso, né? Que é praticando o jejum com mais livremente se nos eleva a alma à contemplação de sublimes verdades. Porque o que nos torna livres para viver o sacramento nos faz com que a cada dia nós tenhamos a consciência de que estes exemplos precisam estar cada dia mais voltados para nós, para que nós possamos estar conscientes da nossa vida espiritual, da nossa consciência, da verdade, da nossa fé. Então, São Tomás ele refere-se à escritura do capítulo 10 do profeta Daniel. Depois de ter jejuado 3 semanas, recebeu de Deus a revelação. Então, para viver praticamente essa experiência, ou seja, o jejum de Daniel, nós alcançamos uma liberdade interior que nos eleva, ou melhor, eleva a nossa alma a uma contemplação sublime das verdades eternas. Terceiro ponto de Santo Tomás, para satisfazer pelos nossos pecados, Por isso, diz a Escritura lá em Joel 2,12, foi o que eu já falei no começo, né? Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, em jejum e em lágrimas e em gemidos. E é o que ensina Santo Agostinho nenhum dos seus sermões. Ele diz que o jejum purifica a alma, eleva os sentidos, sujeita a carne ao espírito, faz-nos contritos, humilhados de coração, dissipa nevoeiros com a concupiscência, extingue os odores da sensualidade, acende a verdadeira luz da castidade. Olha que belo, gente. Santo Agostinho fala isso sobre o jejum. Ele purifica a alma. Então, a prática do jejum vai purificando a nossa alma, vai purificando o nosso interior, e nós vamos vivendo cada vez mais uma experiência de unidade com Deus. Olha que bênção, uma unidade com Deus. No segundo ponto, segundo tópico, né, do nosso tema de hoje, que é o jejum é o objeto de preceito, pois o jejum é útil para delir e coibir, né? Delir e coibir as nossas culpas e elevar-nos a mente para as coisas espirituais. Veja, só pode falar de jejum dessa forma quem tem experiência. E quem não tem experiência, ouve essa experiência, começa a se identificar com ela. Veja, o jejum ele faz com que a gente se centralize numa vida espiritual. A gente começa a ter uma visão espiritual das coisas, entendimento espiritual das coisas, dos acontecimentos da nossa vida, porque é uma experiência de Deus. Não é simplesmente uma experiência do homem, mas do homem em Deus. E aí, nós vamos vendo ainda nesse texto, né? Vamos tomar um pouquinho de água aqui, né, gente? Ó, não vale a pena, né? Hidratar um pouquinho. Então, continua dizendo Santo Tomás, né? A determinação do tempo, do modo de jejuar, conforme a conveniência e a utilidade do povo cristão, constitui um preceito de direito positivo, instituído pelos superiores eclesiásticos, e tal é o jejum da igreja, diferente do jejum natural. Então,
O jejum da igreja é um ensinamento que ele nos leva a ter uma determinação pelo tempo e o modo de jejuar. Como nós vamos viver esse jejum? A gente ouve falar, tem livros e mais livros, tem vários tipos de jejuns. Mas qual é o jejum da igreja? Qual é o jejum ao qual nós somos chamados a vivenciar? Jejum intermitente é jejum? Não o da igreja. Jejum de fofoca. Passa 40 dias sem fazer fofoca nenhuma. É jejum? Não. Isso aí o que é? É uma luta contra um defeito da sua humanidade. Não é jejum. É jejum, eu gosto, sou viciado em refrigerante, Coca-Cola sobretudo. Sou viciado. Você vai passar 40 dias sem tomar Coca-Cola. Vai fazer um bem para você, porém, não é jejum. Qual é o jejum? A igreja ensina que o jejum é pão e água, ou a sua líquido. Claro, um líquido que não esteja misturado, que seja um suco com açúcar, porque ele vai saciar. O importante é que não sacie. O jejum não pode nos saciar. Então você pode fazer um jejum e abstinência de carne. Abstinência de carne você pode trocar uma refeição, ter uma refeição e tirar duas. Sendo que nesta refeição que você faz, você pode comer, não tudo, um pouco, porque tem que ter o sentido de perca de álcool, não é simplesmente de gordura, de peso, não, é que você se esvazia, a perca no sentido de esvaziamento, e aí você vai encontrando essa experiência espiritual, né? Que diz o texto de Santo Tomás de Aquino. E Santo Tomás diz ainda, os tempos de jejum são convenientemente determinados pela igreja. O jejum é ordenado por dois motivos. Nós já ouvimos falar, né, que é o delir e o... Dois motivos, para delir a culpa e para elevar a mente às coisas espirituais. Olha só, para delir a culpa e para nos elevar a mente às coisas espirituais, ou seja, para não ficar pensando que não é de Deus, o que pode destruir a nossa humanidade. E aí continua Santo Tomás dizendo, os jejuns foram ordenados especialmente naqueles tempos em que, sobretudo, devemos, os fiéis, nos purificar dos pecados e elevar a mente a Deus pela devoção. Os jejuns foram ordenados especialmente naqueles tempos em que, sobretudo, devemos, os fiéis, nos purificar dos pecados e elevar a mente a Deus pela devoção, o que sobretudo se dá antes da solenidade pascal, quando as coisas são delidas pelo batismo, celebrado solenemente na vigília pascal e em memorial da sepultura do Senhor. Então vamos mergulhando cada vez mais no querer de Deus, que é essa prática do jejum, que nos leva à santidade. A vivência do jejum nos faz olhar para as coisas da nossa vida, as coisas espirituais, materiais, humanas, afetivas, olhar para a nossa vida e deixar que Deus domine por completo. E o jejum, ele nos purifica nesse sentido, purifica a nossa vontade e vai nos deixando claramente a vontade de Deus. E aí nós vamos vivendo a santidade. Diz Santo Tomás que também na festa da Páscoa devemos, sobretudo, pela devoção, elevar a mente à glória eterna, a que Cristo se deu começo pela sua ressurreição. Por isso, imediatamente antes da solenidade pascal,
A igreja nos manda jejuar. Que período é? Quaresma. É esse período que nós estamos vivendo. É o tempo do jejum, da oração, da intercessão. É um tempo de nós mergulharmos na presença de Deus, que é misericórdia. Um Deus que vem renovar a nossa vida a todo instante, como nós precisamos deixar que, por meio da prática do jejum, nós cresçamos cada dia mais na vontade de Deus. Que Deus te abençoe. Shalom.